Olá, internautas de Porto Feliz e ligadinhos na TV Porto Feliz. Hoje estreia o programa Na Sala com Sara Maffei. E para estrear esse programa, eu estou recebendo aqui o professor, ator Claudemir Calzin. Seja muito bem-vindo, Calzin. Prazer estar aqui inaugurando a minha sala. O Calzin é o primeiro aqui a passar pela minha sala, né? Então, nós estamos nas proximidades agora, estamos na Semana das Monções, aniversário da cidade, e nós não poderíamos deixar de trazê-lo, né? Para estar contando um pouco da história de Porto Feliz, um pouco do que ele faz, né? Do teatro. E aí, nós queremos saber tudo, né? Então, você como um historiador vai nos contar um pouquinho, inclusive, essa coisa da idade de Porto Feliz, que fica todo mundo meio sem saber quantos anos Porto Feliz tem, né? E aí, para começar, o que é uma monção? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Sara. Então vamos lá, vamos tentar aí explicar todo esse processo, né? Monção, na verdade é uma palavra de origem árabe, né, vem de mauzim, que significa aí estação, e é o nome dado aos ventos sazonais do sudeste da Ásia, ali no Oceano Índico, que em determinada época do ano soprava de norte para o sul, e outra do sul para o norte. Determinava, então, a época das navegações naquele local, porque eram embarcações à vela, né, dependiam do vento. E aí foi dado esse nome às expedições fluviais, né, que aconteciam aqui, que partiam do porto de Araritaguaba, que hoje é Porto Feliz, até Cuiabá. E lá, né, na Ásia, o tempo, a estação do ano determinava a época de se navegar. E aqui também. Para essas navegações saírem daqui de Porto Feliz e navegar pelo rio Tietê, depois Paraná, até chegar em Cuiabá, era mais fácil a época das cheias dos rios. Tá. Por questão do relevo, ser muito acidentado, muitas cachoeiras, saltos, pedras, né? Dependia, então, do clima. Isso, do clima. Por isso, monções. E aí nós temos esse título, né, da cidade, a Terra das Monções. A Terra das Monções. Tem diferença entre monções e bandeiras? Tem. Se pegar aí, se fala muito dos bandeirantes, né, das bandeiras, né? As bandeiras eram organizações que saíam por terra e iam em busca de um objetivo, né? Pedras preciosas e também apresamentos de índios, né? Por conta da escassez da mão de obra escrava que estava na época. Então eles começaram em busca da mão de obra indígena. Então negociavam esses índios, né, como escravos. Então isso eram as bandeiras. Já as monções surgem numa outra época, onde o objetivo é diferente, né? Uma bandeira, que é a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, em 1719, descobre ouro nas minas de Cuiabá. E era uma quantidade grande de ouro. Então, para tirar esse ouro de lá, ficava difícil por terra. Aí surge, então, a necessidade de escoar esse ouro pelos rios, que era o mais fácil, pelas embarcações chamadas de batelões. Então, as monções tinham esse objetivo, buscar esse ouro, né, trazer para Porto Feliz, daqui para a capitania de São Paulo, Porto de Santos e Portugal. Tá. E aí, esse ouro que eles pegavam ia para Portugal. Isso, não ficava aqui, infelizmente, passava por Porto Feliz, né? E aí, o objetivo era escoar esse ouro. E, nesse momento, surge a necessidade de comércio. Porque ao longo das paradas, das monções, vão surgindo pequenos povoados, então se estabeleceu comércio. Então as monções, ele tem o objetivo de povoar, e comércio, de povoamento, comércio e exploração. Aliás, o escoamento desse ouro. É diferente das bandeiras. Entendi. Né? E aí se confunde um pouco, mas eu acho que a explicação é essa. Deu para explicar, você que está em casa, que não conhece, porque o que acontece? Tem muitos alunos, né, que mandam perguntas para uma Maffei, às vezes perguntam no Miss Porto Feliz que tinha alguma coisa ligada também às monções. A menina já entrou em contato comigo, pergunta para o seu marido, tal coisa e tal. Então, a história, ela se confunde um pouco mesmo. Por Sim. mais que explique, as pessoas ainda têm
uma dificuldade de entender, não é assim tão redondinha, né? Sim, exatamente. Tem uma... Qual a relação das Monções com Porto Feliz? Bom, eu até diria a relação de Porto Feliz com as Monções, assim, porque sempre que eu estudo fica mais claro que Porto Feliz, eu acho que só existe hoje como cidade emancipada, né, município, é por conta das Monções. Se pegarmos aí a história, 1719, né, descobre-se ouro em Cuiabá, aí vem o período das Monções, que vai até 1880, por aí, né, que aí surge as Monções começam a entrar em declínio. Nesse período, né, se pensarmos aí, o povoamento de Araritaguaba, né, surge lá por uma sesmaria de terra doada a Cardoso Pimentel e Antônio Helena Sardinha. Aí vem a criação da capela, né? Depois Porto Feliz tem a emancipação religiosa, que é a freguesia, se torna freguesia. No filme que o Vicentino Gomes fez de Porto Feliz... Só te cortando um pouquinho para entender, e para o pessoal entender também. Existe a emancipação religiosa, porque... sim, eu vou explicar. O Monsenhor Jamil, que era um historiador, no filme que o Vicentino Gomes fez de Porto Feliz, ele fala que é uma freguesia. São os fregueses da igreja. É o momento que você tem um pároco no povoado. E aí, para ele fazer todas as obrigações, né? Desde o batismo, casamentos, a extremunção, né? Ou seja, fazer todas as obrigações religiosas no povoado. Não dependiam mais da vila de Itu. Então, ali já tem um primeiro passo. E nesse momento surgem as Monções. E a importância das Monções para o povoado é significativo, porque nós vamos ter um comércio. Época que as Monções, que tinham partido das Monções, triplicava o número de pessoas nesse lugar, e o comércio se estabelecia. Então, o Porto de Araritaguaba ficou importante para a província de São Paulo, né, como um local de partida dessas grandes expedições e do escoamento do ouro. Então, isso leva a esses moradores, mais adiante, solicitar, então, que se transforme, que Porto Feliz, que o pequeno povoado, ou a freguesia de Araritaguaba, se transforme em vila. Que aí vai acontecer a emancipação política, né? Que aí sim vamos ter uma Câmara Municipal, vamos ter juízes, vamos ter toda... Vai ser uma cidade. E ainda não cidade, mas já é um começo para uma cidade. Que é o momento em que você tem aí o poder político se estabelecendo no local, naquele povoado. Então, e só foi atendido isso por conta da importância que era esse local em relação ao comércio que a Monções estabelecia. Então, a partir daí, para virar cidade, foi pouco tempo. Então, eu atribuo, então, o nascimento de Porto Feliz por conta das Monções, da importância que esse porto tinha para a província de São Paulo. Deu, gente, para entender. Olha, ele explicou bem explicadinho aqui. Eu consegui entender. Espero que vocês aí, universitários, aí do ensino médio, agora no meu é ensino médio que fala ainda, no meu tempo era ensino médio. Não, no meu tempo era colegial. Agora é ensino médio. Nossa, Calzinho, nós estamos velhos, você lembra? Era colegial, ginásio, né? Era isso, ginásio, colegial, né? Hoje mudou tudo. Monçoeiro é herói ou bandido, na sua opinião? Você tocou como historiador aí, estudou muito, o que você acha? Você tocou num tema polêmico, né? Eu acho que, quando se fala de herói ou bandido, eu tinha um professor na faculdade, professor Celso, ele era professor de política geral do Estado, e ele falava assim para a gente, inclusive para mim, né, que ele sabia que eu gostava da história da região, da história de Porto Feliz. Ele falou: Claudemir, temos que analisar a história de forma holística. O que é isso? É você olhar uma visão de águia, olhando os dois lados, né, e tentando entender. Não podemos tomar um partido ou um lado, porque aí fica complicado. E então... falar desse assunto é difícil, porque nós não vivemos a época e temos aí relatos, né, estudos de livros, de relatos, de diários de viagem. Então, e sempre foi escrita pelo lado, né, dos dominadores.
E sempre os dominados não têm voz nesse momento. E aí é difícil você analisar a história, então os fatos históricos têm que ser muito bem estudados. Mas eu acho que assim, se nós pensarmos heróis ou bandidos, nós temos que tirar um pouquinho esse estereótipo quando se fala de monções. Mas o bandeirante mesmo, ele foi um explorador, né? Ele foi, acho que todos que chegavam nesta colônia, que era uma colônia de exploração, tinham essa função de explorar. E por conta de exploração, ele acaba fazendo coisas, tomando atitudes que não são dignas, né? Então, ou seja, o apresamento de nativos. Nós temos um ponto complicado que é a escravidão, e aquele tempo, por problemas de estar num sertão, às vezes a lei não tinha muito a lei, então ele se tornou essa pessoa, né, tentava se sobreviver nessa terra. Tá. Então fazia coisas complicadas aí, que traz esse título, né, de talvez bandido, né? Tá, ele não fazia coisas lícitas. Seria mais ou menos isso. Sim, mas é que a situação levava a isso. Quando o professor me falava, era bem isso, né? Era cada um no seu mundo aqui tentando sobreviver. E a prática daquele momento era isso. Então as pessoas eram condicionadas a praticar aquilo que se estabelecia, né? Então é difícil você analisar a história olhando hoje. Tá. Se pegarmos hoje, todo o processo da humanidade foi invasões, né? Ou seja, você sempre tentando tomar do outro. Se pegarmos hoje, ainda existe, nós temos os indígenas ficaram demarcados em território, né, controlado aí pela FUNAI e pelo governo. E nós temos os grandes latifundiários que ainda invadem esses territórios e acham que os índios não têm que ter tantas terras assim, e acabam invadindo e tomando essas terras. Até existe hoje. Isso ainda, Calzinho? Existe. Muito. O próprio governo, o presidente, né, o Bolsonaro, falou esses dias atrás, que eu vi numa entrevista, que temos que rever essa situação das terras indígenas. Ele também está achando que é muitas terras para eles, né? E se levar em consideração, o Brasil era deles, né? E hoje nós enclausuramos ele num pequeno pedaço de terra e ainda as pessoas estão tentando invadir essas terras. Então, a questão da invasão ainda existe até hoje. Então, se a gente vai rotular um bandeirante, ser herói bandido lá atrás, estamos praticando hoje a mesma coisa. Você acha que hoje os latifundiários... acha não, você está dizendo que os latifundiários, eles ainda fazem isso, eles ainda pegam, invadem pedaços de terra. Existem ainda as invasões, né? Existem, e aí fica, por conta da exploração das terras, esse problema ainda existe, né? Então, se você comparar, eu não estou defendendo, eu também acho que eles não fizeram certo, não fizeram mesmo, né? Nós temos problemas sérios nessa questão. Por isso que eu falo que é polêmico. Nós temos que trabalhar com muito cuidado isso, né? Mas é que eu falo, o professor Valderez, que agora, né, faleceu há pouco tempo, de Salto, ele tem uma tese que ele fala, né? Se heróis ou bandidos, ele fala, eram homens do seu tempo vivendo os costumes do seu tempo. Sim. E daí nós estamos muito longe para começar para julgar isso dessa forma. Porque tem que ser feita essa reflexão, né? Mas assim, taxá-los como bandidos, heróis ou bandidos... Não dá para taxar. E nem herói. Tá. Né? Aí é que não tem herói. Às vezes você tem estátuas de bandeirantes nas cidades aí que a gente vê, em São Paulo tem bastante. Eu acho interessante essas obras para a gente entrar, olhar e refletir. Mas tratá-los como heróis também eu acho que não eram heróis. Eram homens, como disse o professor Valderez, homens do seu tempo tentando sobreviver aos costumes daquela época. Né? Bem respondido aqui, viu, gente? A pergunta foi, e é verdade, né? Cada época é uma época, né? Exatamente. A gente vive o que tá acontecendo na época. Hoje, a nossa época, o que é? Isso aí, né? É funk, as coisas que a gente pensa na década de 70, na década que eu vivi a década de 80, nossa, eram outros grupos musicais, eram outras coisas. A gente vivia aquele tempo, então cada coisa no seu A história tempo. É assim, né, Sara? assim. Daqui uns 50, 60 anos vão
quais eram os problemas que se tinham. E nós temos muitos problemas hoje também, se comparar à época do século XVIII, né? E quase que parecidos, né? Sim, eu tenho fazer uma observação. Eu tenho a minha avó paterna, tinha, né, que nasceu no século XIX, 1896. E veio com essa coisa dos escravos, né? Ela tinha, a gente ia na fazenda, tinha aqueles porões ainda com as correntes dos escravos ainda. Aquilo me assustava um pouco. Eu nunca tinha visto aquilo. Eram porões escuros que ficavam embaixo assim da casa e hoje eu lembrando são cenas fortes de ver. Né? Difícil, são cenas fortes, são pedaços de lugares assim e muitas correntes. E ela trouxe com ela isso. Então, nós fomos educados. Eu tenho 2 irmãos, minha irmã e um irmão. Nós fomos educados, mas mais ela falava mais comigo. Não sente à mesa com a funcionária, não faça isso, não sabe aquela coisa de... Porque a escravidão estava muito presente na cabeça dela. Ela viveu aquilo. Foi uma época, exatamente. Quem viveu... Né? Foi uma ela época viveu, difícil. então para ela aquilo era o certo. Né? E a gente entendia que... Minha mãe falava, não adianta tirar da cabeça. Ela viveu, foi o que ela viveu, foi como ela foi educada. Né? Mas hoje, eu lembrando, eu vejo como cenas fortes, né? Aquela casa linda de sede mesmo, aquela casa né, maravilhosa de barão de café, aquelas escadarias lindas, aquela coisa toda, mas por trás existia todo um sofrimento, né? Que não tenha dúvida, foi uma época muito difícil. Eu acho que graças a Deus isso passou, temos resquícios disso, né? A gente vê aí nos dias de hoje muito. E temos que combater. Não é possível, né, em século XXI ainda a gente ter isso em nossa sociedade. Nós temos que combater todo dia. Sem dúvida, sem dúvida. Na sala com Sara Maffei vai dar um intervalo e nós voltamos já com o professor Calzinho. Na sala com Sara Maffei retorna e nós vamos continuar nossa entrevista sobre Porto Feliz com o historiador Claudemir Calzin. Professor, o que caracteriza a festa das Monções em Porto Feliz? Bom, se pegarmos aí desde lá a sua criação, né? Vamos pegar aí. Ela foi em 1946, Sérgio Buarque de Holanda, numa visita a Itu, do lançamento do livro Monções, sugere então às pessoas que estavam ali para que se fizesse uma semana de comemoração a esse fato histórico, né? E aí estava lá o senhor José Elias Abis, que era vereador na época, e ele traz essa conversa para Porto Feliz, e aí em 1952 cria-se a lei, né, que estabelece a Semana das Monções, que coincide aí com o 13 de outubro, que é o aniversário da cidade. Então, seria uma semana para se comemorar, ou eu não digo nem comemorar, mas assim, para reviver esse fato histórico, que, pelo que eu disse, né, que eu acredito que a nossa cidade, ela se consolida como município hoje, como cidade, por conta desse fato histórico, né? A importância que esse porto de Araraitaguaba tinha nesse local. Então, eu acho que ela tem que se caracterizar dessa forma. Tem que ser uma semana que se estude, que a gente consiga fazer projetos com estudantes, em escolas, para trazer o conhecimento. Resgatar mais isso. O resgate, né? Importante essa palavra. Da história. Sim, né, da cidade. E fazer com que isso não fique para trás e que a gente consiga levar adiante, né? E que o cidadão porto-felicense entenda a sua história, a origem desse local.
cria-se identidade, né? Então, assim, eu acho importante. Então, dentro do processo aí da caracterização, eu acho que ela tem que ser pensada nisso. Tratada de maneira séria, para que a gente possa, nesse momento, trazer o conhecimento, estudar, trazer debates, historiadores. Ou seja, quanto mais informação, sim, né, sim, melhor. Mas eu acho que a característica é isso. Ela foi criada para se falar sobre esse fato histórico, as monções. E aí a gente trazer aí seminários, palestras, projetos com estudantes, que a gente consiga reviver, então, esses fatos históricos e trazer aí à tona, para que sempre a gente possa trazer, pelo menos, a reflexão do que aconteceu e por que nós existimos hoje aqui enquanto cidade. Olha, tem uma pergunta, não está na pauta, mas eu vou perguntar porque eu tenho curiosidade, viu? Da onde vem o sotaque porto-felicense? Isso é complicado. É uma situação complicada porque... A língua enrolada. O R, né? O R. Por quê, né? Por quê? O nosso até, ele ao longo do tempo ele ficou mais suave, né? Mas se você pega Piracicaba, Capivari, essa região nossa aqui, né? Tem esse R forte, né? Existe um estudo de sotaques. Um sotaque caipira? É o caipira, né? É o caipira. Eu não tenho estudo nesse sentido, né? Mas a região do Médio Tietê, né? Ele tem esse R aqui na nossa região aqui, esse R puxado. Eu não sei a origem disso também, não tenho estudo sobre isso, né? Mas é o nosso caipira o paulista mesmo, né? O paulista tem essa característica. Você sabe que quando o Luiz Otávio foi ficando maiorzinho, eu fui percebendo que o sotaque estava, né? Que o Maffei, apesar de ser daqui, ele não tem o sotaque que o Luiz Otávio tem. Aí eu comecei a me implicar, falei, porque em Sorocaba o sotaque é de gaúcho, né? Outro sotaque. Apesar de ser um sotaque bem feio também, eu não acho legal, mas o meu pai já falava já tinha um sotaque mais gaúcho que a gente pegou, então não tinha essa coisa também de enrolar, sabe, para falar. Aí eu falei, não, Luiz Otávio, com esse sotaque eu vou levar na fono, para tentar amenizar. Aí eu pensei melhor, eu falei, vou deixar com o sotaque, porque é a origem dele, né? Sim. É a cidade dele, a origem dele, que ele ama essa cidade. Então, assim, por que eu vou tirar uma coisa, né, que ele tem orgulho? Sim. Aí eu falei, deixa, né? Porque às vezes você encontra pessoas que você vê que tem bem mais, né? Não precisa nem perguntar de onde. Né? Só porque você já percebe aquela coisa bem forte mesmo. Eu tive que me adaptar um pouquinho. O meu R não é tão puxado mais, mas já foi bastante. Mas quando eu tenho que falar em público, eu dou uma melhorada no meu R, né? Como professor, às vezes eu vou em outros locais, na faculdade o pessoal tirava um pouco de sarro, então eu tive que me adaptar. Mas confesso que quando estou à vontade, eu volto no meu R, que eu adoro falar o caipirão mesmo, que é uma delícia. Eu adoro esse caipira porto-felicense, o caipira desse pessoal da minha família, de sítio, né? Adoro. Isso, exatamente, de sítio. É uma coisa bem raiz, né? É muito gostoso. Por isso eu resolvi... E traz uma, assim, principalmente o nosso cidadão aqui, essas pessoas mais antigas de sítio, ele traz uma pureza, uma sinceridade na conversa, que é uma delícia de ouvir. É verdade. A minha mãe fala muito isso. Por que o dia 13 de outubro? Bom, então, 13 de outubro vai acontecer a portaria de 1797, né? Que aí, como eu falei, ao longo do processo aí, a freguesia da Araritaguaba, lá desde 1720 até 1797, ela foi, o povoado foi aumentando, a importância desse local também foi aumentando ao longo do processo, por conta das monções, e aí tudo se dependia da vila de Itu. Tudo que se ia fazer, né, politicamente,
teria que se viajar até Itu para se fazer, por exemplo, coisas aconteciam aqui, que eu precisava de um juiz, precisava... Tudo era lá. Tudo seria lá. Uma comarca. Isso, entre aspas, a dependência era isso. Tá. Aí, inúmeros pedidos foram feitos ao governo da capitania de São Paulo, e aí em 1797, né, que vem o Manuel de Melo Castro Mendonça, que era o governador da época, da capitania de São Paulo, ele lança então a portaria de 13 de outubro de 1797, que dita então um regulamento para se criar a vila de Porto Feliz. Então, o que é criar a vila? Qual é a diferença, como eu falei? Por enquanto, freguesia, que eram os fregueses da igreja, era um pároco aqui, né, que tudo se centralizava no padre, no vigário, né? Então, ele era praticamente a autoridade máxima desse povoado. E aí vem a emancipação política, que aí sim, é a instauração de um pelourinho, que é o símbolo, né, do poder, a construção da Câmara Municipal, demarcação do território desta vila, né, e a criação de uma cadeia, que aí sim os juízes virão para cá, a promotoria e tudo mais, né? Então, assim, é a emancipação política. Aí se estabelece, a partir do momento que você traz uma Câmara Municipal com vereadores, capitão-mor, então toda essa parte política se torna, então, a freguesia se torna vila. E aí é o aniversário da cidade. Por quê? Porque quando você tem a emancipação política, é que nasce, então... o aniversário, nasce a data. Isso, aí é a data. Tá. Por isso hoje seria 222 anos. 222. Né? Gente, né? 222. Essa é a idade correta de Porto Feliz. Correta de Porto Feliz. 222 a partir da emancipação política, né, que se torna a Vila de Porto Feliz. E nós fizemos ontem a recriação desse momento, lá na sessão solene da abertura da Semana das Monções, com o grupo de teatro Monções. Fizemos um filme que logo estará aí, né, nas redes sociais, a gente vai colocar, que retratou então historicamente, nós pesquisamos, foi uma pesquisa interessante, pegamos a ata, né, o auto de eleição, na verdade, a ata explica certinho o que aconteceu, quais foram as pessoas, as primeiras autoridades da Vila de Porto Feliz, né? E aí nós fizemos uma encenação não, um filme, e esse filme foi passado na abertura da sessão solene ontem. E nós fizemos uma viagem no tempo onde o primeiro vereador pega a ata da primeira Câmara Municipal e ele viaja no tempo, e nós fizemos a entrada dele no Lair Coan. Na cerimônia, ele vai e encontra com o vereador atual, né, que é o presidente da Câmara, que é o Saulo. E aí erguem a ata, a gente faz, simbolicamente, se encontrou o primeiro vereador com o atual, concretizando aí os 222 anos de história. Mas né? Foi bonito, né? Foi interessante, ficou muito bonito. Como funciona a festa das Monções agora? Como é que tá? Então, a Semana das Monções, ela teve vários momentos, né? Ela teve um momento muito importante na sua criação, só que ela oscila muito, dependendo do poder público, né? Da gestão de prefeitos, né? Então, assim, tem prefeito que apoia, tem prefeito que não apoia, então ela oscila muito. Mas ela teve um momento importante no seu início, depois nos anos 70, onde se começaram, a partir de 61, começou a se fazer a encenação histórica, né? Então, ali que nasceu, em 61, foi a primeira encenação histórica, que ainda não tinha microfones. Nossa, faz tempo, hein? E tem até um filme sobre essa encenação que foi feito. Eles fizeram o desfile e depois fez a partida dessa monção lá, mas tudo não tinha som, não tinha microfone, era bem tranquilo, assim, mas interessante. E aí, a partir de 61 até os anos 80, 84, por aí, então a Semana das Monções ficou forte, né, com desfile histórico, encenação. Aí teve um período que decaiu, e aí o grupo Tribo em 95, com o prefeito, que todo mundo conhece por Corneta, né, nos chamou e nós resgatamos novamente a história. Então o grupo Tribo trabalhou com essa encenação, com a Semana das Monções até 99, 2000. Não, até
99 mesmo. E não, 2000 acho que foi o último, se eu não me engano. Aí tivemos problemas de novo, a gente resgatou, aí nasceu o grupo Teatro Monções, que tocamos até agora. Então ele teve vários momentos. Nesses momentos, ela sempre teve o problema de estar vinculado ao poder público. Ela depende do poder público. Então, às vezes tem grande investimento, às vezes o investimento é menor. Depende basicamente do prefeito, seria? Do prefeito, da gestão daquele mandato do prefeito. Mas nós temos que entender que ela é maior que isso. Né? Nós temos que explorar melhor essa Semana das Monções. Que aí nós vamos transformar essa festa como um ato econômico para a cidade. Sem dúvida, é isso que eu ia comentar. Sem eu acho dúvida. Que aí vai entrar o turismo e tudo mais. Exatamente. Porto Feliz e as Monções, além de ser um momento cultural, né, para a cidade, pode ser considerado uma atração turística? Com certeza. Eu acho que se for pensar aí, eu acho que já foi até feito estudos, foram feitos mesmo estudos sobre isso, né? Se pegar aí a grande atração da cidade para se transformar em turismo são as Monções, porque ela ultrapassa fronteiras, né? Ela não está, não é uma festa ou um ato, uma atração cultural apenas particular de um local apenas. Não. Se falar em Monções, você está se falando de história do Brasil. Né? Sim, sem dúvida. A importância dessas expedições monçoeiras que partiam daqui, desse porto de Araraitaguaba, onde alguns falam gruta, o Parque das Monções, com destino a Cuiabá, quando eles fazem essa viagem, as bandeiras, como nós já falamos, elas iam e voltavam. As Monções vão consolidar território. O povoamento dessas regiões se deu por conta das Monções. Então, a necessidade de povoar esses locais onde da extração do ouro fez com que, se pegarmos a história do Brasil um pouco antes, o Tratado de Tordesilhas, né, nós teríamos as terras portuguesas, que eram aqui, se pegar o mapa, olhando o mapa de frente, né, que é a parte litorânea, e terras portuguesas. E as terras espanholas a oeste do Tratado de Tordesilhas. Então, se não tivesse essa consolidação do território determinada pelas Monções, que uma das responsabilidades, nós poderíamos ter um Brasil, hoje, territorialmente, muito menor. Então, a importância de alargar as fronteiras, o Francisco Nardi, que é um historiador ituano, no livro dele, ele fala, né, a palavra dele, né, as Monções levaram as fronteiras a oeste do Tratado de Tordesilhas até os Andes, ele fala. Né? Então, a gente tem todo o oeste do território brasileiro, mas muita responsabilidade por conta das Monções, porque consolidava território. Então, historicamente, é uma história importante para o Brasil. Né? Ela certeza. É importante. Então, se você pegar esse gancho turisticamente, nós temos, e aí você retratar essa história, essa criação que a gente faz, com a encenação histórica, que ela já está pronta, o modelo pronto, desde que se faça de maneira séria. Como eu falei, a Semana das Monções foi criada para contar a história deste local, a história do Parque das Monções, do Porto das Monções. E esse ano vai ter encenação? Tem encenação. Vai sair na rua? Eu não sei se vai ter desfile histórico, porque nós estamos fora esse ano. Mas é tão bonito o desfile histórico. Sim, né? eu não sei se vai ter. Eu sei que a encenação eles estão fazendo. Esse ano o grupo de Teatro Monções está fora, não está participando. Né? Por motivos de apoio cultural da prefeitura? Então, na verdade, eu não sei bem como aconteceu. No primeiro momento, nos chamaram para fazer a conversa. Conversamos com o pessoal da técnica, de som, de luz. Já sabíamos o que ia fazer. Íamos retomar a lenda que nós fizemos em 2012 de maneira melhorada. Estávamos trabalhando para isso. No meio do caminho, eu não sei, fizeram uma reunião e aí eu nem fiquei sabendo, e aí fiquei sabendo por outras pessoas que nós não íamos fazer mais. Então, assim, não sei o que aconteceu, né? Mas eu respeito, não achei que foi de maneira, uma maneira meio complicada de se tratar isso, porque poderia ter me chamado e conversado, mas tudo bem. Eu acho que o grupo que está lá vai fazer, alguns integrantes do nosso grupo estão lá, né?
decidiram fazer. Eu acho que faça bem feito, né? Eu acho que faça o melhor para a cidade. É isso que a gente espera, sim, né? eu acho que vai ser Semana das Monções bem legal, que atraia bastante gente, né? No fundo é isso que a gente quer. Eu acho que quanto a isso é tranquilo, né? Mas assim, no caso, eu acho que a Semana das Monções é maior que isso. Eu acho que eu gostaria até de continuar falando um pouquinho sobre explicar o que eu quero. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos com o professor Calzin daqui a pouquinho. Na Sala com Sara Maffei está de volta e vamos continuar o nosso bate-papo com o professor Calzin. Você estava dizendo que gostaria de comentar um pouquinho mais das monções, por favor. Sim, deixar bem claro que, assim, como eu falei, não é por conta de que outra pessoa está fazendo lá a encenação. Não, eu não sou contra isso, não. Eu acho que tem mesmo que fazer, né? Eu gosto, assim, deixar bem claro que, porque às vezes a pessoa entende que nós estamos aí disputando. Não é isso. Só não gostei da maneira que foi feito. Poderia ter me chamado na mesa. Você não foi avisado. Eu não fui avisado, exatamente. Nós já estávamos trabalhando e teve uma mudança no meio do caminho e não fui avisado. É somente isso. Agora, mas o que eu queria dizer é que o espetáculo do Parque das Monções, ele tem que ser maior que aquilo, né? A Semana das Monções tem que ser maior. Como eu falei, buscando a questão do turismo aí. Porque nós temos um produto que ultrapassa as fronteiras do município em relação à história, a importância dela. E nós ainda não aprendemos a explorar isso. Semana das Monções é um gasto para a prefeitura. O espetáculo do Parque das Monções é um gasto grande. Você tem uma média, aí eu não sei como que está hoje lá o orçamento disso, mas é uma média, para você rodar um espetáculo à noite é R$20 mil. Então, com toda aquela estrutura de luz, arquibancada, microfone, são caros esses aluguéis, né? Embora, e aí tem um grupo que trabalha e que ganha para fazer isso, né? Aí com horas extras, se você pegar fica caro. Fica caro. Gasto todo por trás. E aí temos o elenco, né? O grupo de teatro que faz de maneira voluntária, né? Eu mesmo sempre trabalhei como voluntário, né? Então, assim, que deixa um pouquinho mais barato, porque se fosse pagar mesmo, isso era complicado. Mas esse gasto ainda, como eu falei, é um gasto para os cofres públicos. Nós podemos transformar isso em lucro. E desde quando o ex-prefeito Maffei me chamou para trabalhar na cultura, nós tínhamos esse projeto. Inclusive, essa mudança desse espetáculo se deu no governo dele, que nós levamos para a noite, demos uma melhorada no visual, na imagem e tudo. Isso. E nós já estávamos conversando sobre isso, né? A questão de distribuir convites. O próximo passo seria vender os ingressos de maneira assim, com um valor simbólico e vender isso turisticamente. Aí sim, pacotes turísticos, as pessoas viessem para a cidade para assistir esse espetáculo. Porque você não sabe, o quanto... o próprio Porto Felicense adora assistir todos os anos. Mas o turista, quando vem e vê tudo aquilo... Fica maravilhado. A gente ensaiava lá, os ensaios nossos, as pessoas passavam no parque, e olha que vem de domingo, muitas pessoas passam no parque, a gente não sabe, né? De fora, de outra cidade. E via aquilo e falava, mas como é que eu faço para conseguir esse convite? Teve um ano, acho que 2012, a gente conseguiu, em Itu, veio um ônibus, acho que Tietê veio um ônibus. Então, assim, a gente começou a entender que aquilo não dá para ficar mais só um evento particular. Tem que expandir. Vamos expandir. E vamos transformar isso em econômico. Pegar o mote Semana das Monções e transformar isso em economia, trazer turista. Naquele tempo a gente não tinha ainda nem hotel na cidade. Assim, tínhamos hotéis, mas um hotel que comportasse um grande número de pessoas, né? Hoje nós temos um hotel, né, ali
próximo à saída de Sorocaba, que já tem um grande número de quartos. Então, sim, já isso já melhorou. Nós temos que fazer um plano de turismo junto aos comerciantes. E eu acho que assim, te cortando, desculpe, mas o comércio de Porto Feliz, eu acho ele muito bom. Sabe, ele é muito unido. Quando você vai fazer alguma coisa, eles participam, sabe? O hotel mesmo, se conversasse, eles ajudam, sabe, com diárias menores. Sim. Você entende? Tem possibilidades. Exatamente. Eu acho que se a gente transformar a Semana das Monções numa atração turística e ter um trabalho para se atrair as pessoas para a cidade, eles vão deixar o dinheiro aqui, vão gastar na cidade. Isso é economia. A gente já fez até um estudo. O número de pessoas, e um valor simbólico até, não é muito caro, que assista ao espetáculo das Monções, se você cobrar, parece que R$10, ele já paga esses R$20.000. Pelo número de pessoas que comportam a arquibancada no Parque das Monções, ele já paga esse gasto que se tem para produzir o espetáculo. Então, nós temos condições de melhorar isso. E aí, o pessoal de artesanato, produzir, sabe, nós havíamos pensado nisso. Produzir produtos que o turista possa levar como lembrança. Da cidade, do momento, né? Tem eu acho que a Semana das Monções, ela tem que se transformar nisso. Tem cidades que têm histórias. Eu não estou também denegrindo a imagem desses fatos históricos, mas assim, tem cidades que têm um fato histórico com muito menor importância e que se tem um turismo, né, elevado naquela cidade, e nós não temos. E com essa história que a gente tem hoje. Eu acho que, sem dúvida, Porto Feliz devia levar o nome, devia ter o título de cidade turística. Sim, a Estância, né? Eu acho que parece que tem hoje está difícil alcançar isso, tem uma enorme, tem um processo meio complicado para se passar até virar essa Estância turística. Mas eu acho que nós temos condições de, né? Eu acho que até o próprio prefeito Maffei, na época, essa questão do tratamento de esgoto era uma delas. Estávamos no caminho, mas aí houve uma interrupção novamente de governo, não se deu muita importância. Agora estamos aí com esse governo do Torcácio, parece que se tem uma preocupação um pouco maior, mas não podemos pensar somente em uma atração, num espetáculo que o próprio porto-felicense assista e a gente não explorar isso turisticamente. Eu acho que é interessante. O porto-felicense vai assistir, gosta, está lá todo ano, mas nós temos que aumentar isso, transformar isso em turismo, que eu acho que aí a gente começa, a gente não tem mais gasto, né, na prefeitura, no orçamento da prefeitura, expande, e as pessoas poderão ganhar dinheiro com a Semana das Monções. Isso é importante. Com certeza, isso é bem legal. Eu acho que o nosso projeto é isso. E quando eu sempre critico, às vezes, alguns momentos que o espetáculo não foi vinculado à história mesmo, é isso. Nós temos eventos que nós competimos com outras cidades. Por exemplo, rodeio. Não dá para se fazer rodeio mais em Porto Feliz. Eu não sou contra o rodeio, mas dizer como o rodeio é a grande atração. Nós temos outras cidades que estão fazendo anos-luz na nossa frente. Mas contar uma história das Monções no local de onde partiam... É só aqui. É só aqui. É nossa. Nós temos que explorar isso. E eu me coloco, nós estamos nessa batalha, tempo, né? A gente não conseguiu ainda fazer com que o poder público olhe de forma diferente para essa Semana das Monções. Eu acho que está na hora de a gente sentar e pensar, e aí eu me coloco à disposição para ajudar. Olha aí. Porque quando eu faço tudo isso que fiz, 20 anos fazendo essa Você encenação... fala com propriedade, né? Exatamente. Eu acho que nós já estamos num nível que dá para vender esse espetáculo, dá para vender a Semana das Monções. E aí é falado para a gestão atual, ano que vem tem eleição, né, municipal, para outra gestão que vier, que aqui o professor se coloca à disposição para estar expandindo a Semana das Monções, para estar levando o nome da cidade, e isso é muito bom. Então a gente tem que aproveitar
né? Que existem pessoas que, como você, se interessa, e como a Fê se interessa, tem mais pessoas. Então, vamos olhar um pouquinho mais, prestar atenção no que ele está dizendo. O Porto Felicense curte a Semana das Monções? Muito, muito. Nós temos evidências disso já, né? Se você pegar aí os desfiles históricos dos anos 70, que eram ainda, nós estávamos em outra época, como eu falei, né? Tem que se analisar por época, porque nós tínhamos uma sociedade que era mais, não tinha tanto essa expansão que temos hoje, né? Com as mídias e tudo mais. Eram mais localizadas. E lógico, por falta dessa expansão da mídia, quando você tinha um evento, você teria que ir até o evento porque não tinha condições de assistir, né? Então, lógico que aumentava seu público. Hoje as pessoas, mas depois eu vejo na internet, depois eu vejo no Facebook e tudo mais, né? Então, às vezes a pessoa não vai. Então, nós temos fotos dos anos 70 que o desfile histórico saía lá do Paço Municipal, na Câmara, que era a antiga prefeitura, e descia até a Matriz, pessoas dos dois lados da rua lotadas assistindo, né? Década de 80, isso. Então, sempre o público prestigiou. E depois com esse modelo agora das encenações, você pegar as encenações dos anos 70, o pessoal tomava os barrancos lá do Parque das Monções, lotava aquilo. E nós, quando retomamos o espetáculo, a encenação, em 1996, foi a mesma coisa. Nós não tínhamos arquibancada ainda, não estava ainda nesse projeto de arquibancada, mas o povo lotou todos os locais que você pudesse enxergar o porto, estava lotado de pessoas. Então, assim, foi surpreendente para nós. Depois, a gente começou a trabalhar com as arquibancadas no parque, e era para 2.000 pessoas naquele tempo. Hoje o bombeiro restringiu isso, diminuiu por conta de segurança, depois de todo aquele problema que aconteceu lá no sul. Então, mas eram 2.000 pessoas e mais 500 pessoas espalhadas ali. Então, eram 2.500 pessoas que assistiam por noite. Fazíamos de 4 a 5 espetáculos todo ano. E os convites se esgotam em uma semana, né? Então, e só Porto Felicense, que eu falei, ainda não estamos explorando isso para turista, tá? Então, o Porto Felicense gosta desse evento, sim. E aí eu fiquei surpreso quando, em 2013, nós não conseguimos fazer o espetáculo no parque, e fizemos uma encenação, um desfile encenado, que era uma proposta diferente, mas deu muito problema. Atrasamos 1h30 para descer esse desfile. Deu problema nos carros alegóricos lá que fizemos. 1h30. E eu desci com uma guarda, que era simbólico a milícia, e eu fiquei muito emocionado a hora que cheguei ali na Matriz. Eu vi as grades na lateral, dos dois lados tomado de pessoas para assistir um desfile apenas, né? E que foi assim, feito de última hora naquele momento. Eles estavam lá. Estavam lá. Depois de 1h30. E aí a minha esposa estava, a Tânia estava ali na praça, ouviu as pessoas dizer. Uma das que estavam perto, ela ouviu. Demorou, mas valeu a pena. Olha. Então ali eu fiquei muito emocionado, porque assim, erramos, atrasamos, deu falha, e o público esperou para assistir. Então eles curtem, eles gostam, sim. Nós temos esse respeito, e como eu falei, sempre que eu falo para o meu grupo, temos que trabalhar sério, porque o povo vem e o povo gosta, e ele merece. Um espetáculo assim. E para finalizar, professor, a nossa gente faz história. Pois a nossa gente faz história e continua fazendo história, né? Eu acho que o povo porto-felicense, apesar de, como nós falamos, né, todos os problemas que temos aí na atual sociedade porto-felicense, mas com as dificuldades que temos, nós continuamos fazendo história. E isso é importante. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você tirou várias dúvidas, né? E colocou aqui a necessidade de estarmos expandindo e levando esse evento, a nossa cidade, para outras fronteiras, né? Então, seja muito bem-vindo sempre aqui na minha sala. E leve um abraço a Tânia, a Dona Laurita, e
as portas estão abertas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sara, pela oportunidade e assim, com a responsabilidade, né, de estrear o seu programa aqui na TV Porto Feliz. Né? Eu agradeço e espero que tenha respondido aí as perguntas a contento, né? Sim. E também agradeço as pessoas que vão assistir aí a entrevista. E que vai tirar muitas dúvidas. E a TV Porto Feliz por esse, né, para abrir as portas aí para a gente. E quando precisar, estamos à disposição. Que bom. E eu gostaria de agradecer, como hoje é a estreia do meu programa aqui na TV Porto Feliz, estreando com chave de ouro aqui com o professor Calzin, né? Estamos na Semana das Monções. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a TV Porto Feliz, na pessoa do presidente Márcio Yamamoto, que me recebeu aqui nessa casa de braços abertos. E também as minhas parceiras, Salão Simone Trentin, que é uma linda, que está fazendo um trabalho primoroso aí comigo, que é responsável pelos meus cabelos. Aline Piai, que está ali para cuidar das unhas. Larissa Rocco, maquiadora de primeira. Julinha Alferes, que fez aqui a minha make. Cláudia Pauline, do Espaço Mulher. Késia Mislene, proprietária da JK Cookies, que serve delícias. Vocês querendo um bolinho para tomar o café, Késia está lá à disposição. E agradecendo mais uma vez professor Calzin e TV Porto Feliz. Quero agradecer os internautas que ficam sempre ligados, curtem a página da TV Porto Feliz, vocês vão ter acesso não só às entrevistas e ao programa Na Sala com Sara Maffei, mas como outros programas também. Tudo aqui pela TV Porto Feliz, que é um jeito diferente de olhar a cidade. Na Sala com Sara Maffei vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau.